E aí, galera, estrelou na área. Muita gente acha que o engenheiro serve só para assinar o projeto ou aparecer quando a obra já começou. E é exatamente por isso que tantas obras atrasam, estoura o orçamento e vira dor de cabeça. Porque quando o engenheiro entra, já é tarde, o erro já começou e o mais caro na obra não é o que você vê, são os erros invisíveis que nascem no início. Hoje eu vou te mostrar qual é de verdade a função do engenheiro desde o começo da obra e quanto dinheiro isso protege sem você perceber. A maioria das pessoas pensa assim: primeiro contrata o pedreiro, começa a obra e depois chama o engenheiro. Na prática, esse é o caminho inverso, porque o problema da obra quase nunca começa na execução, ele começa nas decisões iniciais. Obra boa começa antes da obra. Para você entender com clareza, eu vou te explicar em 3 etapas. O que o engenheiro faz antes da obra começar, o que acontece quando ele não participa desde o início, como isso impacta diretamente no seu dinheiro, prazo e segurança, e por que essa ordem importa. Geralmente, quem vai construir pela primeira vez tem as mesmas dúvidas. Será que estão fazendo certo? Isso é normal lá na obra? Por que está mudando tanta coisa? E junto com as dúvidas vem a dor, o atraso, o retrabalho, o orçamento que foge do controle e aquela sensação que a obra está andando, mas sem organização. Isso gera uma falsa sensação de controle. Eu já vi obras onde o cliente começou achando que estava economizando, sem planejamento técnico, sem sequência definida, só com vamos resolvendo no meio do caminho. E o resultado? Instalações quebrando parede já pronta, alterações estruturais lá no meio da obra, o que parecia economia no início virou custo dobrado depois. A principal do engenheiro no início da obra não é executar, é pensar a obra antes mesmo dela existir. Organizar as decisões, definir as sequências, antecipar os problemas, transformar uma obra imprevisível em uma obra controlada. Na prática, todas as obras seguras seguem uma lógica simples. Primeiro o conhecimento, entender o projeto, o terreno, a estrutura, as etapas e depois a execução. Fazer cada fase na ordem correta. E então vem o resultado: menos retrabalho, menos atraso e mais previsibilidade. Conhecimento sem execução não gera resultado, e é aqui que a obra começa a ficar cara. Sem o engenheiro no início, acontecem decisões isoladas. Muda parede, altera estrutura, improvisa lá na instalação, adapta ali na execução, e cada adaptação na obra custa muito mais do que uma decisão bem feita no projeto. Em uma casa, isso gera dor de cabeça. Em uma obra para investimento, isso vira prejuízo direto. Atraso significa aluguel que não entra, capital parado, retorno que demora. Quem investe sério não pergunta só quanto custa a obra, ele pergunta quem está organizando a obra desde o início. E deixa eu ser bem claro aqui, bem direto. Grande parte das obras problemáticas que eu acompanhei tinha algo em comum. O engenheiro entrou tarde demais. Quando ele chega depois, ele não organiza a obra, ele só corrige os erros. Foi por isso que eu decidi enxergar uma obra como sistema completo, não como etapas soltas. Desde o início, a obra precisa de um mapa, projeto, sequência, decisões e controle. Quem não tem o mapa se perde na obra. Muita gente ainda acha que o engenheiro é um custo no início. Na prática, é uma proteção. Proteção contra retrabalho, contra decisões erradas, contra prejuízo silencioso. O barato no começo costuma sair caro no meio da obra. Resumindo, de forma bem simples, o engenheiro no início da obra serve para organizar a sequência, prevenir riscos, controlar decisões, proteger o orçamento, garantir segurança. E não é só sobre construir, é sobre construir certo desde o início. Meu papel não é aparecer só quando dá problema, é evitar que o problema não aconteça. Porque obra não é lugar de improviso.
E quando o engenheiro participa desde o início, a obra deixa de ser um risco e passa a ser um processo controlado. Esse é o tipo de visão completa, é o que a gente ensina lá na Escola de Obra, seguindo o mapa da construção civil e aplicando o método SER. Se você quer construir com segurança, previsibilidade e sem dor de cabeça, continua por aqui, porque obra boa começa antes da obra.